Aspectos Drops, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Diego Alves e nós vamos falar mais uma vez de um tema já trabalhado em algum momento, em alguma apresentação, que agora nós vamos poder fazer uma exposição um pouquinho mais didática dele. Eu vou sair da frente do quadro e quando eu voltar, a gente já vai para a nossa apresentação de forma mais resumida, o nosso Drops. Vamos para o quadro? Muito bem! Como vocês estão vendo, nós vamos tratar acerca das eras. E deixa eu ajeitar a câmera aqui. Pronto! Vamos tratar acerca das eras geológicas. Nossa apresentação, nós já falamos um pouquinho sobre isso. E eu vou estar deixando agora, aqui nos cards, uma apresentação um pouco maior, como vocês sabem, como uma aula, que trata desse e outros temas. Então, vai lá, dá uma olhada, e no final desse Drops, eu vou deixar outros Drops, dessa vez, que você pode acompanhar também, vídeos mais curtos sobre um tema já trabalhado. Vamos para o quadro? Bem, começando a falar das eras, e é importante a gente entender isso, a idade da Terra. O nosso planeta tem 4,6 bilhões de anos. E ele passou por inúmeras transformações. Cada uma dessas transformações, desses períodos, nós chamamos de eras. E essas eras acabam sendo divididas também, vocês vão entender, em alguns outros períodos. Assim, eu vou tomar um cuidado primeiro para classificar uma parte como era e as divisões dessas eras quando for necessário. Eu começo falando do período pré-cambriano, ou antes da vida primitiva. E o pré-cambriano já indica que vai haver um momento em que nós teremos uma era, um período chamado cambriano. Então ele já é uma dica, né? Esse período, chamado de pré-cambriano, conhecido, né, o nome significa antes da vida primitiva, é dividido em azoica, arqueozoica e proterozoica. O período azoico, ou adiano, é o período inicial do nosso planeta. É aqui que nós vamos ter a formação das primeiras rochas. A Terra, na verdade, vai parecer mais uma massa incandescente, cheia de vulcões e lavas, do que realmente um planeta como nós vemos hoje. Por isso, o termo adiano vem de Hades, o deus grego do inferno. Às vezes o próprio inferno também é chamado de Hades. Esse termo foi cunhado pelo geólogo Preston Cloud em 1972. E como vocês já devem ter percebido, é o estágio inicial do planeta. Seguindo nessa linha, nós temos o período arqueozoico, ou vida arcaica. Nele nós temos a formação da crosta terrestre e formas mais simples, bactérias mesmo, de vida. Esse é o segundo estágio depois do estágio adiano ou azoico. O estágio arqueozoico ou arqueano também faz parte desse bloco que nós entendemos como pré-cambriano. Nesse bloco pré-cambriano formado de período azoico, arqueozoico, o terceiro e último é o proterozoico e vejam bem, conhecido como a era mais longa. Só o pré-cambriano, como vocês estão vendo, 4 bi, mais ou menos. Eu sempre tomo cuidado de colocar mais ou menos, porque como vocês sabem, isso de datação quase sempre é impreciso. Nós sempre temos novas descobertas, novas formas de estudo. Então tem que tomar um cuidado quando você for afirmar ou tratar com datas, tá legal? Os nomes nós já temos esse consenso mesmo na academia, na ciência, nos estudos, então não há muito problema. Eu coloco as datações, falo algumas, mas é aquilo, sempre ficar de olho. Voltando para o proterozoico. Ele tem basicamente, ou seu período, né? 2,5 bi a 1,6 bilhões. Você vê que é praticamente a metade de todo o pré-cambriano, não é? É claro, nós temos também a neoproterozoica, que vai de 1 bi a 542, porque esse período aqui, o proterozoico, que é o terceiro
nessa linha pré-cambriana, ele também acaba se dividindo num outro. Mas tratando tecnicamente dele, e aqui nós vamos dar o significado, se o azoica significa sem vida, o arqueozoico, vida arcaica, o proterozoico significa vida elementar. Aqui nós vamos ter, diferente do azoico, que nós temos muito enxofre, nós temos um grande acúmulo de oxigênio. E é nesse período também que nós vamos ter a chamada era glacial, o planeta todo resfriado, praticamente uma bola de gelo. É aqui na era proterozoica. Todo esse bloco forma o que nós chamamos como pré-cambriano, ou antes, entre aspas, da vida primitiva. Percebe como é complexo também? Por isso eu gosto de colocar entre aspas toda vez que a gente trata sobre pré alguma coisa. Avançamos. E aqui eu já vou tratar como eras e períodos propriamente dito. Beleza? Paleozoico, ou vida primitiva, vai de 442, mais ou menos, a 241, dependendo da sua conta. Então, é mais ou menos isso. A paleozoica, a era paleozoica, que significa vida primitiva ou vida antiga, ela praticamente começa em 242 milhões de anos, tá? E vai até mais ou menos 251, 241, mas é aquilo. Como eu falei, isso é muito maleável e dependendo da fonte que você vai usar, também essas datas mudem um aninho, ou 1000 anos, um pouco a mais, ou 1 milhão de anos, um pouquinho a mais, um pouquinho à frente, não importa. Vamos falar dela em si. Ela é dividida em 6 períodos, beleza? Cambriano, olha só, nós temos o pré-cambriano, dentro da era paleozoica nós temos o período cambriano, ordoviciano, siluriano, devoniano, carbonífero e perminiano. É nessa era, a paleozoica, ou vida primitiva, ou vida antiga, que nós temos o chamado supercontinente, não é? A Terra, um único bloco de terra, na verdade, né? Chamado de Pangeia também. É que nós temos essa formação, basicamente. Encontramos também vida multicelular, animais marinhos, plantas, não plantas tão grandes, mas tem uma quantidade de plantas considerável. E, apesar de citar animais marinhos, nesse período também é considerado que houve um grande desaparecimento de animais marinhos, de anfíbios. Então, é uma das características da era paleozoica, tá ligado? Que, como eu falei, se divide em 6 períodos que valem a pena depois vocês estudarem. Então, pesquisem o cambriano, o ordoviciano, siluriano, devoniano, carbonífero e o permiano. Assim como o que eu disse sobre Pangeia, vale a pena você depois pesquisar também. A gente avança para a era mesozoica, que talvez seja uma das mais conhecidas. Essa se divide em 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. Essa era é a era dos dinossauros. Basicamente, o Jurássico, o Cretáceo, você já deve ter estudado ou visto algum filme que fala sobre isso. Eu sei que vocês gostam de ver esses filmes, já viram o Jurassic Park, o Jurassic World, que sempre muda o nome, enfim. Tenta sobre isso daqui também. Ou qualquer outro filme ou documentário sobre dinossauros. É sobre essa era que está sendo tratado. Aqui nós já começamos a ter a desfragmentação desse supercontinente, que é a Pangeia, beleza? Como eu falei, tem dinossauros. O clima na Terra nesse momento ele é quente e seco em geral, mas ele vai com o tempo tornando-se mais úmido. Ou seja, o planeta está sempre em transformação. Isso é muito importante. Mesozoico do 251, 241 a 190 milhões de anos. Como eu falei, isso vai sendo maleável, vai mudando. O período mesozoico é chamado de vida intermediária. Então você vê o pré-cambriano antes da vida primitiva. O paleozoico, vida primitiva ou antiga. Mesozoico, vida intermediária. E nós chegamos no último, que é a era cenozoica, ou vida recente. E ela vai mais ou menos, ou cobre, ou começou de 65 a 54 milhões de anos.
E a gente vai entender por que vida recente. Ela é dividida praticamente em 3 períodos, que é o Paleogeno, o Mioceno e o Quaternário. Porém, de forma convencional, nós chamamos de período terciário e o período quaternário. O terciário, na verdade, ele serve como um intermédio, uma divisão do Mesozoico, ou seja, da Era Mesozoica para a Era Cenozoica. Então, Paleogeno e Mesogeno praticamente vão englobar o que a gente entende como terciário, sobrando, por fim, o período quaternário. Mas vamos ver isso aqui no quadro direitinho. Lembrando que nós estamos aqui no Cenozoico. Então, eu vou usar os termos comumente chamados de terciário e quaternário, começando pelo terciário. Mais ou menos, pessoal, a gente está falando de um período de 65 a 54 milhões, como eu disse antes. E nós temos aqui animais de grande porte. Um exemplo, os mamutes, os grandes felinos. Nós temos uma regressão marinha, né, dos oceanos e tudo mais. Vamos ter de forma mais avançada a desfragmentação da Pangeia, que era aquele supercontinente que nós tratamos. Se a idade mesozoica é chamada de idade dos répteis, por causa dos dinossauros e tudo mais, essa era aqui, a Cenozoica, nós vamos chamar de idade dos mamíferos. E é aqui também que nós temos as grandes formações montanhosas, tá? Mais do que nunca também nesse período. Agora, fechando o terciário, que é esse período praticamente de divisão, nós temos o quê? O quaternário, e ele é muito importante. Deixa eu me posicionar aqui. O quaternário pode ser dividido em 2 partes também. O Pleistoceno e o Holoceno. O Pleistoceno é o primeiro. Ele tem mais ou menos, ou foi mais ou menos de 2,6 milhões de anos a mais ou menos 10 mil anos. Enquanto o Holoceno, que se eu falei mais ou menos, você pode entender que o Holoceno ele tem mais ou menos 11.700 anos, ou 10 mil anos, dependendo da sua conta, e ele é o período atual que nós estamos. Então, o nosso período, tratando de era geológica, enfim, nós estamos no quaternário, no recorte, conhecido como Holoceno. Esse é o nosso período atual, o Holoceno, e ele está no quaternário, que faz parte da era Cenozoica. E eu deixei por último, vocês devem ter notado, uma das grandes coisas que nós temos nesse período é o quê? Também conhecido como surgimento da vida humana, tá legal? Ou desenvolvimento da vida humana, como a gente preferir, né? Já que nós já trabalhamos na nossa apresentação. Você vê primeiro a da BNCC, que é importante, ela traz um resumo também, mas eu vou deixar agora, aqui nos cards, a nossa apresentação acerca da pré-história e todos os períodos, idade das pedras, idade dos metais. Dá uma olhada, tá completo, tá bacana, vale a pena você ver se você quer entender um pouquinho mais. Mas como eu falei, isso aqui vai ser um belo complemento, beleza? Então aqui nós temos basicamente o desenvolvimento do que nós entendemos, né? Nesse período aqui, inclusive essa transição da vida humana. Olha quanta coisa acontece nessas eras que, como vocês perceberam, pode abranger muito mais. Então, basicamente é isso. Deixo o quadro com vocês de novo. Pré-cambriano, com todas as suas divisões. Era Paleozoica, Era Mesozoica e a Era Cenozoica. Essas são as eras. E esse foi o nosso Drops. Eu vou deixar aqui agora nos cards. Olha só. A nossa apresentação, como vocês viram, acerca da Idade das Pedras. E agora, aqui em cima, eu estou colocando a nossa apresentação sobre a Idade dos Metais. Beleza? E por último, aqui,
a nossa apresentação acerca da linha temporal. Então, se você quiser, dá uma olhada. Os drops são mais curtos e é isso. Não esqueça seu joinha e a sua curtida. Então, pessoal, um forte abraço, um bom dia, boa noite, boa tarde, não importa a hora que você esteja vendo. Obrigado por assistir os drops. Qualquer dúvida, como eu sempre estou respondendo, pode colocar aqui embaixo, que a gente vai discutir tanto nas apresentações como nos drops, qualquer coisa que foi trabalhada. Beleza? Então, fiquem todos bem. Cuidem-se. É isso aí.